Imagina-se em uma noite escura e misteriosa, cercado por árvores que parecem sentinelas vigilantes, suas sombras dançando ao sabor do vento. A lua cheia brilha como um olho vigilante no céu, iluminando a caminhada de alguém que se aproxima de uma antiga história escondida sob capas de tempo e esquecimento. Neste momento, vamos mergulhar na profunda escavação de um mistério que teve sua origem há mais de 2000 anos, em um local remoto do Egito, onde as águas do Nilo se encontram com o céu, criando uma sinfonia eterna de vida e morte. Fala-se em Oparx, artefactos que, aparentemente, não pertenceriam a ninguém, mas cuja presença é marcada por um mistério tão profundo quanto a própria noite. Os Oparx são artefactos encontrados em locais fora do normal para sua existência, como ruínas antigas, túmulos e até mesmo em locais de descanso. Eles apresentam características que desafiam a compreensão humana, objetos que não se encaixam na cronologia histórica, materiais que parecem ser de um mundo desconhecido, e símbolos que, ao serem interpretados, revelam histórias escondidas por séculos. Neste contexto, vamos nos concentrar em um dos mais intrigantes casos, as lâmpadas de Dendeira. O nome já sugere algo misterioso, algo que chama a atenção para a cidade egípcia de Dendeira, conhecida por suas estruturas antigas e seu papel na mitologia africana. As lâmpadas de Dendeira são um conjunto de artefactos que parecem ser uma combinação de lâmpadas, dispositivos eletrônicos modernos e símbolos alfabéticos. Sua origem é incerta, mas a sua presença na região é um mistério que continua a fascinar os especialistas e o público em geral. Alguns argumentam que essas lâmpadas são mais do que apenas artefactos, elas podem ser um portão para entender a história da humanidade de uma maneira diferente. Outros, no entanto, questionam a autenticidade desses artefactos, sugerindo que podem ter sido manipulados ou criados para nos enganar. A busca por respostas sobre as lâmpadas de Dendeira é como uma caça ao tesouro, cheia de obstáculos e curvas perigosas. Cientistas e especialistas se encontram em uma corrida contra o tempo para entender a origem desses artefactos, mas cada descoberta levanta mais perguntas do que respostas. A história das lâmpadas de Dendeira é um labirinto cheio de escolhas e interpretações. Cada passo na sua jornada nos leva a questionar o que sabemos sobre a humanidade, a tecnologia antiga e os mistérios do passado. E é aqui, no coração desse labirinto, que vamos mergulhar para explorar o que as lâmpadas de Dendeira podem nos dizer sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Juntos, vamos desvendar os segredos das lâmpadas de Dendeira, um caso que promete revelar não apenas histórias antigas, mas também a nossa própria natureza como criaturas do tempo. Vamos embarcar em uma jornada que nos levará ao limite da curiosidade humana, onde a realidade e o mito se encontram. A aventura começa agora. Desenvolvimento central, As Lâmpadas de Dendeira. Introdutório. Narrador, bem-vindos ao mundo misterioso das Oparx. Em nossa jornada atual, vamos mergulhar no fascinante caso das lâmpadas de Dendeira. Essas estranhas lanternas são um dos mais intrigantes exemplos do que o homem tem descoberto fora da norma. A descoberta. Narrador, as lâmpadas de Dendeira foram descobertas em 1898 pelo francês Jean-Philippe Licard. Ele era um explorador e coletor de artefatos antigos que trabalhava para a Bibliothèque Nationale da França. Narrador, as lâmpadas foram encontradas em uma tumba no Vale dos Reis, perto da cidade de Dendeira. Elas eram feitas de argila e tinham um design único, com várias ranhuras que pareciam ser usadas para criar uma lâmpada. As teorias. Narrador, desde a descoberta, muitas teorias foram propostas sobre o que as lâmpadas de Dendeira poderiam representar. Alguns acreditam que elas eram usadas para criar uma lâmpada com efeito elétrico, enquanto outros defendem que elas eram simplesmente lanternas. Narrador, o cientista francês Jean-Paul Labaldin propôs a teoria mais aceita até hoje. Ele sugeriu que as ranhuras nas lâmpadas criavam um efeito elétrico quando a água seca, o que poderia ter sido usado para iluminar. As testemunhas. Narrador, outro cientista que estudou as lâmpadas de Dendeira foi o belga Bernard Elvelmans. Ele acreditava que as lâmpadas eram um exemplo de Oparx, artefatos que não se encaixam na teoria convencional da história. Narrador, a ideia de Oparx foi proposta pelo astrônomo e historiador Giorgio de Santillana. Ele defendeu que as lâmpadas de Dendeira eram um exemplo de como os homens antigos podiam ter conhecido coisas que não estão registradas na história convencional. As provas. Narrador, para provar a teoria de que as lâmpadas de Dendeira eram usadas para criar um efeito elétrico, os cientistas realizaram vários experimentos. Eles testaram a água seca nas ranhuras das lâmpadas e, em alguns casos, obteram resultados impressionantes. Narrador, o experimento mais notável foi realizado pelo cientista Jean-Paul Labaldin. Ele usou uma lâmpada de Dendeira para criar um efeito elétrico e capturou a imagem em uma placa fotográfica. Narrador, o resultado foi impressionante. A placa fotográfica mostra uma imagem de água congelada, como se fosse uma lâmpada que estava funcionando. Conclusão. Narrador, as lâmpadas de Dendeira são um dos mais intrigantes exemplos do que o homem tem descoberto fora da norma. Embora ainda haja muitas questões abertas, a teoria de que elas eram usadas para criar um efeito elétrico parece ser a mais aceita. Narrador, essas lâmpadas são agora um dos principais pontos de estudo da história do Oparx. Elas nos lembram que ainda há muito a descobrir e que, às vezes, é necessário questionar as teorias convencionais para encontrar a verdade.
Narrador: se você está gostando desta jornada ao desconhecido, inscreva-se, porque o que vem agora vai mudar sua forma de ver a história. O mundo das Opats é cheio de mistérios e surpresas. Vamos continuar a explorar juntos. Narrador: obrigado por assistir ao nosso documentário sobre as lâmparas de Dendera. Esperamos que tenha sido uma jornada interessante e educativa. Conclusão extensa. Ao finalizar o documentário sobre Opats, nas lâmparas de Dendera, é impossível não se sentir abalado pela magnitude da história que foi revelada. As lâmparas de Dendera, com suas peculiaridades e enigmas, nos levaram em uma jornada ao longo do tempo, desde a época dos faraós até os dias de hoje. Ao analisar as lâmparas de Dendera, é possível notar que elas não sejam apenas artefatos do passado, mas também uma porta para entender melhor a cultura e a religião egípcias. As inúmeras hipóteses sobre seu propósito e significado nos levam a refletir sobre as crenças e práticas espirituais dos antigos egípcios. A importância das lâmparas de Dendera vai além da simples curiosidade histórica. Elas nos oferecem uma janela para entender melhor a religião egípcia e sua relação com o universo. A crença na presença divina em todos os aspectos da vida, desde a criação até a morte, é um tema que ainda hoje nos interessa. O impacto das lâmparas de Dendera na atualidade é evidente. Elas nos lembram da importância de entender e respeitar as crenças e práticas espirituais dos outros, independentemente de sua origem ou religião. Além disso, elas nos inspiram a questionar nossas próprias crenças e práticas espirituais. A fechada é aberta ao finalizar esse documentário. As lâmparas de Dendera nos levaram a entender melhor a cultura e religião egípcia, mas também nos ofereceram uma perspectiva mais ampla sobre o universo e a nosso lugar nele. Em última análise, as lâmparas de Dendera nos deixam sem respostas. Mas é essa falta de respostas que nos faz questionar e buscar a verdade. A verdadeira sabedoria reside na busca. E é isso que as lâmparas de Dendera nos ensinam. Os segredos do passado estão sempre presentes no presente. Esperamos que você tenha gostado do documentário sobre Opats, as lâmparas de Dendera. Até a próxima aventura!